Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu estava uns dias sumido, mas sempre lembrando de vocês, e para falar a verdade com muita saudade. Bem, como todo mundo que tenta, ou faz vídeos para o YouTube, eu também tentei usar a inteligência artificial para fazer alguns vídeos, e certamente vocês perceberam isso. Ok, as visualizações melhoraram, o canal até deu uma crescida, mas eu parei de ter vontade de postar os vídeos. Isso porque não conseguia perceber mais os motivos para os vídeos, já que o conteúdo não passava de algo que qualquer um pode pesquisar sozinho em algum chat. E fui perdendo a vontade de postar. Bem, não quero mais fazer conteúdos assim, mesmo que, na maioria, as pessoas prefiram. Eu quero passar para vocês a minha experiência de tantos anos ao lado dos animais e espero realmente que vocês gostem. Bom, mas deixando isso de lado, vamos falar sobre o assunto que vocês vieram ver. O que é melhor? A ração ou a alimentação natural para os gatos? À primeira vista, todos vocês devem pensar de imediato na alimentação natural, mas eu quero falar sobre alguns pontos que merecem atenção. Primeiro de tudo, essa decisão deve ser tomada com um técnico auxiliando. Eu costumo indicar sempre que se procure um zootecnista, mas eu sei que esses profissionais são extremamente raros no mercado de trabalho pet, principalmente que atendam animais em consultórios como os veterinários os fazem. Normalmente encontramos eles nas linhas de produção de ração ou animais de produção mesmo. Por esse motivo eu indico que seja procurado um médico veterinário que também é um profissional habilitado para essa tarefa. Mas atenção! Aqui a experiência e conhecimento contam e contam muito. Eu vivo falando que gato não é um cachorro pequeno e por isso sempre prefiro um profissional que seja especialista em gatos ou em nutrição, porque a dieta é individual e deve ser balanceada para que o animal atinja saúde e qualidade de vida. As rações comerciais são balanceadas para fornecer todos os nutrientes necessários. Ela é uma opção prática e muito conveniente. Existem desde rações mais simples até as mais especializadas e se você não tem a orientação de um profissional especializado e habilitado é sempre a melhor opção. Além disso, o mercado pet no Brasil é muito grande e hoje em dia já temos rações próprias para algumas condições de saúde especiais. A alimentação natural permite um controle muito grande nos ingredientes, então aquele gato que tem alguma alergia, doença ou qualquer característica que o torne especial se beneficia e muito dela, mas exige grande conhecimento e planejamento para garantir uma nutrição adequada. Ok, mas você ainda não sabe o que é melhor para o seu gato? Bem, sempre que alguém me questiona sobre esse assunto eu faço uma pergunta que para muitos a decisão já é tomada ao responder ela. Quanto tempo você tem para o seu gato? E digo tempo além do tempo de carinho, brincadeiras, escovação, limpeza de caixa de areia, casa. Porque sabemos que mesmo eles sendo muito limpos ainda perdemos muito tempo limpando a areia e pelos do chão da casa. O que você tem que compreender para tomar essa decisão é que além do tempo de preparo da alimentação, que muitas pessoas ao responder essa pergunta, falam que tem um dia do final de semana para organizar para o mês, é que como eu disse antes, o seu gato não é um cachorro pequeno. O seu gato não come 3 ou 4 vezes ao dia e fica tudo bem. Instintivamente os gatos comem várias e várias vezes ao dia e muitos ainda preferem se alimentar de madrugada. Se você trabalha o dia inteiro, e essa é uma realidade de muitos tutores que escolhem gatos, você não pode colocar a alimentação natural de manhã cedo e trocar só quando chega do trabalho no final do dia. E mesmo para as pessoas que têm a sorte de conseguir voltar para casa no almoço. Você não pode colocar a ração de manhã cedo e trocar no almoço e deixar para trocar só no início da noite, e deixar ela lá azedando até o outro dia de manhã. Apesar de ser um grande amante da alimentação natural, a pergunta que você precisa se fazer é: você fica em casa durante o dia ou tem alguém que fique? Muitos hoje já me respondem que trabalham em home office e que por isso não teriam problema em colocar a alimentação aos poucos durante o dia. E apesar de os meus olhos brilharem quando escuto isso, eu ainda tenho mais uma pergunta: tem mais pessoas na sua casa? E por que eu pergunto isso? Simples, porque normalmente dormimos 8 horas por noite e se o seu gato preferir se alimentar nesse período, isso quer dizer que a alimentação deve ser servida aos poucos nesse turno. E em uma casa com mais pessoas, a chance de essas pessoas não dormirem e acordarem no mesmo horário é alta e isso resolveria o problema. Ok, mas ainda assim eu escuto: ah,
Mas isso eu resolvo organizando e limitando os horários de alimentação disponível para o gato, ele pode ser treinado. Sim, nesse ponto muitos estão certos, mas o que todo tutor de gatos tem certeza é que essas bolinhas de pelo lindas só fazem o que querem. E, apesar de alguns aceitarem muito bem o treino, sempre tem alguns que simplesmente ainda fazem o que querem conosco. Bem, se o seu gato aceita ser treinado, você tem tempo e dinheiro para o acompanhamento veterinário e quer dar essa qualidade de vida para ele. Sim, a alimentação natural é a sua maior aliada. Mas se você teve dúvida em algumas dessas questões, sinto muito, mas essa não é uma opção indicada. Claro que exceções à regra existem e só o profissional que conhece o seu gato pode lhe afirmar se você deve ou não fazer essa escolha. O que eu posso lhe indicar, sem conhecer a sua realidade, é investir em uma ração de boa qualidade porque ela pode ser servida 2 ou 3 vezes ao dia para os animais que não precisam de controle na dieta porque pode ser deixada disponível. E para os que precisam de controle, como disse anteriormente, o mercado pet é muito grande hoje em dia e tudo o que você precisa é um alimentador automático. Espero ter ajudado a você tomar essa decisão e pode até parecer que eu não goste de alimentação natural, mas na verdade eu vejo dia após dia as consequências de tutores que acabam errando por falta de conhecimento e não quero que o seu amigo passe por isso. Então não caia nessa de receitinhas da internet ou o pior, comprar alimentação natural pronta para cães e servir para o seu gato. Eles são especiais e precisam de nutrição diferenciada. Procure realmente ajuda profissional para o seu caso. Até a próxima!